Amém? Pode guardar aí, por favor. Abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 19. Por esses dias eu estou lendo Samuel. Quem esteve na sexta-feira, fizemos aquela leitura onde encontramos na Bíblia, irmãos, a palavra Selah Hamalecote. Lembra da ministração de sexta? Quem não teve no culto tem a oportunidade de assistir, está lançada lá no YouTube, e você pode assistir essa pedra chamada Selah Hamalecote. Alguém lembra o significado? Pedra de escape, né? Solução para os problemas. Deus tem o escape, tem solução para todos os nossos problemas. Basta a gente, irmãos, invocar a Deus, continuar na presença do Senhor, não sair do foco, que então Deus nos dá o escape, Deus nos dá a solução para qualquer tipo de problema. E aí, lendo, né, Samuel, agora entrando aqui no segundo livro de Samuel, hoje no capítulo 19, Deus me faz aqui atentar para um homem chamado Barzilai. Eu vou falar para a igreja aqui, irmãos, vai ser mencionado aqui 3 pessoas: Barzilai, o rei, e também um jovem chamado Quimã. Olha só, Barzilai, o rei e Quimã. Lembrando que esse rei, para nós, simboliza, irmãos, o Rei dos Reis, nosso Senhor, né? E aqui eu quero mostrar para a igreja que, assim como aconteceu com Barzilai, nós precisamos estar muito atentos, abrir os nossos olhos, para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele. Eu vou aqui antecipar, inclusive eu já até mandei na linha de transmissão, nos grupos da igreja, no decorrer do dia, ali na parte da tarde. Você pode até pesquisar aí, o nome Barzilai tem um significado de homem de ferro. Homem que tinha uma força enorme, né, uma força tremenda. Um homem que realmente, irmãos, né, estava ali para fazer a diferença. Né, e a gente vê que esse homem, o Barzilai, com toda a sua força, com todo o seu empenho, ele ajuda o rei. Aqui é o rei Davi. Ele ajuda o rei ali na travessia, ele ajuda o rei sustentando. Barzilai era um homem rico, um homem próspero. E aí, irmãos, olha, o tempo foi passando, Barzilai foi ficando velho, e a Bíblia diz que então, no final, não foi um bom exemplo para nós, cristãos. O que eu quero dizer com isso? Não adianta a gente ter um início, vamos dizer assim, irmãos, um início bom e um final terrível, né? Entenda comigo, irmãos, o que adianta a pessoa passar 10, 20, 30 anos dentro da igreja buscando a Deus, talvez ali na última semana ou no último dia de vida, ela perde a salvação. Está entendendo aí? Né? Foi o que aconteceu com o Barzilai. O homem de ferro, né? Olha só, irmãos, teve um início, um meio da sua caminhada, que foi um grande exemplo, mas o final dele foi triste, um final decepcionante, um final que, irmãos, nós não podemos ter. Por isso que Paulo fala assim, ó, correis bem, por que paraste? O que o Paulo está dizendo com essa história, irmãos? Você está indo tão bem, continue firmado na presença de Deus, buscando ao Senhor, não pare, né? não volte atrás. Então Paulo está falando sobre isso, correis bem, por que paraste? Tem gente que caminha, tem um ditado que diz nada, e morre na praia. Na hora do vamos ver, irmãos, a pessoa ela não vê nada, né? Então a gente tem que atentar, na minha caminhada com Deus, eu preciso estar focado. Porque, irmãos, na minha passagem, na parte final nossa aqui na terra, a gente tem que estar bem, na melhor fase com Deus, para não perder toda a nossa história que foi escrita. Né? Olhando para esse lado aqui, a gente vai encontrar aqui, irmãos, essa história para a gente refletir. Eu falei isso de manhã, e não deixar isso cair em nós. Tá? Porque agora eu vou falar aqui, até a própria palavra fala, né? Era ele muito velho. Só que, irmãos, eu não estou me referindo de idade. Para nós não é idade. Tá bom, irmãos? Eu quero aqui fazer a aplicação e levar para
vida espiritual. Para você entender, interaja comigo, repete assim comigo, diga assim: o meu espírito não pode envelhecer. Amém? Naturalmente, o meu corpo, o seu corpo vai envelhecer. Vai ou não vai, irmãos? Vai. Então nós não vamos falar aqui do corpo, porque o corpo envelhece, isso é natural. Mas o espírito não pode envelhecer. O nosso espírito tem que ser um espírito renovado por Deus dia após dia. Aí alguém vai olhar assim, mas como isso foi possível? Foi. Lembra do caso do Caleb, igreja? Caleb, ele recebe a promessa, 45 anos depois, está ele lá já velho no corpo, no físico, mas o espírito dele estava como, igreja? Fortalecido em Deus. Caleb envelheceu fisicamente, mas não envelheceu o espírito. A força, irmãos, era a força de um jovem, a força de uma pessoa, né, que quer lutar, que ele falou: eu estou pronto para subir, para entrar, para sair. Veja, olha o espírito de Caleb, renovado. Quem renovou? Deus. Então a gente precisa entender, irmãos, o corpo envelhece, mas eu não posso aceitar, eu não posso deixar o meu espírito envelhecer. E como não deixar isso acontecer? Buscar em Deus: Senhor, renova o meu espírito. Senhor, eu preciso da renovação. Essa renovação, irmãos, ela tem que acontecer diariamente e contínua. O dia que eu e você parar de buscar a Deus, buscar a renovação, naturalmente a gente vai envelhecer espiritualmente. E aí, quando então nós envelhecemos de forma espiritual, a gente acaba desandando. E quando a gente desanda na caminhada com Deus, irmãos, é destruição. Você vai ver aqui o relato final, o próprio Barzilai está dizendo assim: ó, eu vou voltar, porque ele havia já desistido por causa da velhice. Eu vou voltar, vou morrer, vai ser enterrado lá com meu pai e minha mãe. Então eu quero já antecipar aqui para a igreja, irmãos, que a velhice espiritual faz a gente desistir de planos, sonhos, objetivos. E quando a gente desiste, vem a morte, vem a destruição. Quantos sonhos morreram por causa da desistência? Quantos casamentos se acabaram porque um abriu mão, né? O outro foi embora, talvez desistiu, e assim por diante. Então, na desistência, irmãos, quando então existe a velhice espiritual, a pessoa ela não sustenta, ela não permanece, ela não sobe, ela não continua, né, no processo de crescimento. Ela acaba se acomodando, vai se perdendo, vai se definhando, vai se acabando, e quando ela menos espera, morre, acaba, não tem mais o que fazer. Aí aonde muitas pessoas acabam se perdendo. Amém, igreja? Entenderam aqui? Fiz aqui esse resumo para a gente entrar na leitura aqui, para que quando você ler, fique fácil agora de compreender. Amém, igreja? Quem são os três personagens? Barzilai, que representa quem? A velhice espiritual. O rei, para nós, rei dos reis. E o Quimã? O Quimã era um jovem que estava por ali surgindo, e que Barzilai, irmãos, estava querendo então passar para Quimã aquilo que era para ele fazer. Olha só que interessante isso. Eu falo interessante na observação aqui, que isso tem acontecido tanto nos dias de hoje. Coisas que é para você fazer, para mim fazer, para nós fazermos. Certamente, se a gente fizer, a gente vai honrar a Deus, e Deus vai nos honrar. Mas o que tem acontecido, igreja? A gente está transferindo as missões. A gente transfere, não, outro vai fazer melhor, outro vai, olha, irmãos, ainda que faça melhor, Deus não te deu, então Ele quer que você faça. Amém, igreja? Então, dessa lição aqui, já antecipando, diga comigo: eu não posso transferir para outros o que Deus me deu. Diga: a missão que Deus me deu. Amém? Não fique empurrando, não, outro vai fazer. Tudo bem, outro vai fazer, mas entenda, irmãos, você vai perder a honra de Deus. Você vai deixar de ser honrado por aquilo que você então abriu mão.
escondendo talento, escondendo ali, né, aquilo que Deus confiou em você para fazer, seja na obra de Deus, seja na sua família, seja lá no seu trabalho, aonde você, né, ali está, é para fazer. Não, outro vai fazer. Não, irmãos, entenda, Deus quer que você faça. Amém? Glória a Deus. Entendida aí então as proporções do capítulo, nós vamos fazer aqui a leitura, vai ficar agora bem fácil você compreender, e depois da leitura eu volto aqui trazendo a inspiração, selecionando aqui alguns versículos que nós vamos buscar inspiração. 2 Samuel 19, verso 31, diz assim: também Barzilai, o Gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para acompanhar a outra parte do Jordão. E era Barzilai como, igreja? Muito velho, olha aí a velhice, né? Só que para nós é a velhice espiritual, da idade de 80 anos, e ele tinha feito o quê? Sustentado o rei, ajudado o rei, feito muito pelo rei, quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande, muito próspero, rico. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda o que, igreja? Pesado para quem? Ao rei, o meu senhor. Com o rei passará o teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo. Aqui está falando da desistência, né? Morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo, Quimã, é o jovem, a nova, né, a geração futura, a nova geração, os jovens que estavam por ali, é o Quimã. Que passe com o rei, né, que faça então o que era para eu fazer. Meu senhor, faze-lhes o que bem parecer aos teus olhos. 38. Então disse o rei Quimã: passará comigo, e eu lhe farei comigo bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou. E o que aconteceu, igreja? E voltou para o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Para quem está marcando a mensagem, pode nomear com o título: O perigo da velhice espiritual. Por que o perigo, irmãos? Eu vou mostrar aqui alguns pontos que traz para nós um alerta, para não cair, irmãos, nessa velhice espiritual. Como eu estava dizendo de manhã, ou com esses sinais, com os sinais que vai ser mostrado aqui, ou a gente está caminhando para a velhice espiritual, tudo está indicando isso, ou pode ser que já estamos, irmãos, envolvidos na velhice espiritual. Ou é um ou é outro. Diante dos sinais que vai ser abordado aqui, cada um vai examinar a si mesmo. No término dessa ministração, você vai tirar suas próprias conclusões. Será que eu estou caminhando aí para a velhice espiritual? Ou será que eu já estou vivendo a velhice espiritual? Por isso que eu estou falando aqui, o perigo de envelhecermos espiritualmente. Existem sinais, é notório.
irmãos, além de você perceber, outras pessoas também percebem. Vamos fazer aqui a leitura então? No versículo 32, mostra que Barzilai era muito velho. Então se trata de uma velhice, para nós, espiritual. Entendido aí então? Versículo 34. Versículo 34. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Amém. Lido novamente aqui, irmãos, diga comigo assim: nós temos muitas coisas para fazer ainda. Não tem aquela pessoa que, agora falando da uma idade, a idade mesmo, não tem pessoas que chegam a uma certa idade, ela fala assim: não tenho mais o que fazer, eu já fiz tudo que era para ser feito. Não tem gente assim, irmãos? Aí leva isso para o lado espiritual. Tem gente que acaba se conformando: não, o que era para fazer eu já fiz, o que era para Deus contar comigo, Ele já contou, a obra já foi feita. Não é bem assim, irmãos. Quando se trata com Deus, sempre vai ter uma coisa nova para ser feita através de nós. Deus sempre vai ter, irmãos, uma missão para nós. Sabe por quê, irmãos? A gente não está aqui apenas por passagem. Estamos aqui porque existe o propósito de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. Então diga comigo: existe o propósito de Deus na minha vida. E esse propósito precisa ser cumprido. Independente, irmão, de quantos anos você tem ou não, o propósito tem que ser cumprido. Mas levando para o lado espiritual, tem gente que fala assim: esse propósito não vai ser cumprido porque eu já estou na velhice espiritual, já me acomodei, já aceitei que isso não vai acontecer. Não, irmãos, o rei está contando com Barzilai. Sabe o que eu estou dizendo? Deus está contando com você. E você vai negar? Você vai recusar? Lembra a mensagem do domingo passado, irmãos? Aquela rainha, ela recusou a chamada do rei. E o que aconteceu? Ela perdeu a coroa. Ela perdeu a coroa. Então tem gente que está na recusa, está recusando a chamada, está recusando a missão. Não pode. Aqui a gente vê Barzilai, irmãos, também tentando se esquivar. Eu falo tentando porque ele deu várias desculpas para o rei. Eu disse de manhã e agora repito, irmão: será que a gente também não fica dando desculpa para Deus? Porque as desculpas do Barzilai para o rei foram muitas, e a gente pode até nomear elas daqui a pouco. São muitas desculpas. Poderia, ou seja, agora eu não posso mais, por causa da velhice, porque agora não é mais a mesma, é tudo desculpas. Então as nossas desculpas, irmãos, é apenas para nos enganar, porque muitas vezes achamos que Deus aceita as nossas desculpas, e que na verdade, irmãos, Deus não está de acordo com as nossas desculpas. Amém, igreja? Então, mais uma vez, diga comigo: Deus tem muito para fazer, diga, através de mim. É através de você. Dependendo da sua idade, irmãos, Deus quer contar com você. Tem muita coisa para ser feita através de você. Diga glória a Deus. Amém. Outra coisa aqui, o Barzilai, ele está dizendo o que para o rei? Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? A primeira característica da velhice espiritual é que agora o Barzilai, ele está mostrando que ele perdeu a expectativa, irmãos, de um futuro, de um tempo melhor. É claro, igreja, eu já disse isso em um dos cultos que eu preguei falando sobre esse assunto. As nossas expectativas não podem estar nas pessoas. As nossas expectativas têm que estar em quem? Em Deus. Porque as pessoas falham. Falha ou não falha?
nós falhamos. E quando nós colocamos a expectativa no homem, nas pessoas, a gente muitas vezes se decepciona, porque o homem falha. A nossa expectativa tem que estar em quem, igreja? Em Deus. O Barzilai está perdendo a expectativa no rei, vamos dizer, no Senhor. Irmãos, a característica que a velhice espiritual está chegando ou chegou é que a gente vive sem expectativa no Senhor. O que é expectativa no Senhor? A gente tem que, irmãos, depois você pode ler, ele coloca aí os Provérbios 16:3. Essa expectativa no Senhor, eu vejo, irmãos, como quando Salomão então está dizendo assim, coloca os teus planos diante do Senhor, consagra a Deus os teus feitos, deixa na mão de Deus, para que as tuas obras sejam bem sucedidas, os teus pensamentos serão então estabelecidos. Sabe, irmãos, todo crente, todo cristão tem que ter uma expectativa no Senhor. Nós temos que esperar no Senhor. Uma pessoa que não espera em Deus é uma pessoa que está com a vida dela, irmãos, presa, porque a gente tem que esperar em Deus que dias melhores virão. Nós temos que esperar no Senhor, irmãos, que a nossa situação vai ser mudada. Nós temos que esperar em Deus que aquele problema vai ser resolvido. Amém, igreja? E a gente só vai ter a solução disso quando nós deixamos na mão do Senhor. Tem uma tradição, vê aí, deixa na mão do Senhor os teus planos, né, os teus sonhos, os seus dias. Consagra é separar, consagra ao Senhor todas as tuas obras. Aí tem a tradição que diz, né? Olha aí, igreja, vamos ler juntos. Entrega tuas obras ao Senhor. Ainda não é essa, é uma outra que diz assim, deixe na mão de Deus, né? Olha aí, NBV, né? A Viva, Nova Bíblia Viva. Deixe na mão de quem? Do Senhor, tudo que você faz. E todos os seus planos serão o que, igreja? Bem sucedido. Então, veja que Salomão está dizendo assim, se você espera no Senhor, se você coloca na mão de Deus, crendo, tendo expectativa no Senhor, os teus planos, os teus sonhos, os teus feitos serão bem sucedidos. O Barzilai, ele está sem expectativa. Veja que ele está dizendo assim, irmãos, ele está dizendo assim, eu não sei o que vai ser de mim. Claro que o amanhã pertence a Deus, certamente. Mas aqui eu estou falando de expectativa no Senhor, que tem que existir. Nós temos que esperar, irmãos, no Senhor. Porque quando nós esperamos no Senhor, nós confiamos nele. Não, eu espero no Senhor. O que eu estou falando? Eu confio em Deus, que essa obra vai ser feita para a glória do nome dele. Amém, igreja? Então, a característica da velhice espiritual é que quando a gente vive sem expectativa de um futuro no Senhor, a gente vive preso. Eu falava para a igreja, a gente não precisa ir longe não. Vamos olhar para nós. Tem gente, irmãos, que não espera mais as coisas de Deus para esse ano. Lembra lá do projeto de vida que a igreja entrega para fazer? Tem gente que já não espera mais a realização dos seus projetos, seus planos, né? A pessoa fala, esse ano já se perdeu, esse ano não tem mais o que fazer, esse ano não tem mais como salvar ele, já foi, acabou. O que aconteceu? A pessoa perdeu a expectativa no Senhor para o ano. Às vezes não é no ano, às vezes é um mês. Não, esse mês já não dá para fazer mais nada. Já passamos aí do dia 21, hoje é o dia 21, está acabando aí o mês, poucos dias aí para acabar o mês, já perdi mesmo o fio da meada, já lá no trabalho não vou conseguir alcançar a meta, já não vou conseguir os objetivos. Olha só, cadê a sua expectativa? Às vezes não é o mês, é a semana. Espere, irmãos, naquela semana o milagre de Deus para a sua vida. Espere naquele dia a operação, o efetuar de Deus em seu favor. Amém, igreja? Entendida aqui a característica que o Barzilai está apresentando da velhice espiritual? O que é, igreja? Viver sem expectativa. Será que você está vivendo sem expectativa no Senhor?
É uma característica que a velhice ou está chegando, ou já chegou. Então é para a gente despertar e rever, para a gente então consertar com Deus daqui a pouco. Depois da ministração aqui, a gente vai fazer esse conserto com Deus. No versículo 35, ainda o 34 me mostra aqui mais uma característica, irmãos. Olha aí, quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Veja que ele não quer mais subir. Subir, irmãos, é avançar. Avançar é prosseguir. O Barzilai, ele agora não quer dar continuidade. Sabe o que isso significa, irmãos? Ficar preso. Ficar preso naquele lugar, ficar preso no passado, ficar preso naquilo que aconteceu. E aí eu disse hoje para a igreja, irmãos, que a segunda característica da velhice espiritual é que a pessoa, ela não sobe, ela não avança, ela não tem ela não progride, ela fica ali parada, está paralisado, algo está prendendo ela. Só para a gente ler rapidinho, coloca aí, Oscar, Filipenses 3, 13 e 14. Quem quiser abrir na Bíblia, ele vai colocar ali rapidinho, a gente ganha tempo e você não precisa sair da marcação aí que nós vamos dar continuidade. Paulo está falando assim para Filipenses, né, para o povo lá de Filipe. O Paulo está dizendo assim, irmãos, que nós não podemos ficar preso ao passado. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele está fazendo? Que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Então aqui no 13, está bem claro que Paulo está dizendo assim, ó, desprenda do passado, desprenda daquele fracasso, daquela marca negativa. Irmãos, algo que marcou a sua vida, que ainda você traz de volta, desprenda disso. Para que desprender? Para você conseguir subir, avançar, né? Dar, irmãos, seguimento. Tem gente que está preso, irmãos, a uma frustração, a uma decepção, a uma tristeza, a um ressentimento. Esses dias eu falava aqui, Deus me mostrou na palavra, e eu disse à igreja, tem gente que está presa, irmãos, até nas acusações de pecados que já foram até pedido perdão para Deus. A pessoa, ela errou, pecou, mas se consertou, pediu perdão a Deus, Deus perdoou, mas está lá ela presa nas acusações de Satanás, dizendo o diabo, você pecou, né? Jogando na cara. E não, irmãos, desprenda das acusações do seu erro do passado. Paulo está dizendo assim, ó, uma coisa eu faço, é esquecer, é me desprender das coisas que para trás ficam. Amém, igreja? E aí o Paulo fala o quê? Avanço para as coisas que estão diante de mim. E aí ele diz, ó, e ainda prossigo, eu continuo focado, prosseguindo para o alvo. Coloca aí também Isaías 43, 18 e 19. Já a gente volta para 2 Samuel 19. Olha na tela aí, igreja. Isaías, o profeta, está dizendo assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que farei uma coisa nova. Para por aí, já dá para a gente entender. O que Isaías está dizendo? Resumindo aqui, irmãos, só vamos receber o novo de Deus se a gente desprender do velho, as coisas velhas. Quando a gente se converte, irmãos, tudo se faz novo. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, só para você entender, e aí a gente vai levar isso para o lado espiritual. Não tem gente, irmãos, que fica guardando coisas velhas em casa. Às vezes é um sapato que já não usa mais, é velho, está desgastado. Ela não joga fora, ela não desfaz, ela não dá, não, ela deixa ali.
Enquanto está ali, o novo não chega. Estou falando sapato, mas pode ser roupa, camisa, pode ser, irmãos, um objeto, pode ser uma TV, né? Sei lá, qualquer outra coisa. Para o novo chegar, tem que fazer o que, igreja? Jogar fora o velho, desfazer. É isso que o Isaías está dizendo. Para o novo Deus te dar, você tem que abandonar as coisas velhas. Aí tem gente que não tem o novo de Deus, por quê, irmãos? Fica sempre trazendo as coisas velhas. Às vezes ela já não vive mais aquilo, mas ela está sempre lembrando aquilo. Ela não pratica aquilo, mas sempre aquilo está à sua volta, está em seu domínio, está em seu poder. Não, irmãos, desprenda, joga fora. Para o novo chegar, precisamos desfazer do velho. Leva para o lado espiritual, irmãos, é o que Deus está falando. Eu farei uma coisa nova. Diga comigo, irmãos, Deus tem coisas novas para fazer, só que só vai fazer se eu me desprender das coisas velhas. Amém? Fique então entendido, irmãos, o Barzilai, ele não está conseguindo subir, porque ele está preso ao seu passado. Qual era o passado do Barzilai? Alguém lembra pela leitura que fizemos? Lá de 2 Samuel 19, volta para lá. A gente vê, irmãos, eu já até li, não vou ler de novo, mas a gente vê que o Barzilai, ele fez muito pelo rei. Ele sustentou o rei. Sustentou, sabe, irmãos? Deu comida, ajudou, né? O rei ali era o Davi. Então veja que ele fez muitas coisas boas para Davi. E agora ele está assim, não, eu não vou subir não. Em outras palavras, não, o que eu já fiz por você, rei, já foi de bom tamanho. Porque ele não está fazendo, irmãos, coisas novas? Porque estava preso nas coisas que ele já tinha feito, né? Então assim a gente precisa refletir. Será que eu ainda não estou preso, irmãos, nas coisas que eu já fiz? As coisas que já aconteceram através de mim? Eu tenho que desfazer, eu tenho que soltar para chegar às coisas novas da parte de Deus. Amém. Volta aí para a gente concluir. 2 Samuel 19. Entenderam aí as duas características no verso 34? Qual que é a primeira característica da velhice espiritual? A pessoa perde a expectativa em Deus. Vive sem expectativa. Não espera um ano produtivo, um mês de bênção, um dia de vitória. Perdeu, já era. Aí a segunda característica, o que acontece? A pessoa ela fica presa ao passado, ela não sobe, ela não avança, ela não faz mais, porque ela diz, já fiz demais, já ajudei demais. Irmãos, não fica preso não. Solta aí para você receber da parte de Deus coisas novas. Versículo 35. Aqui eu vou falar como sinais de velhice espiritual. Esses sinais que a gente vê aqui, aonde eu até disse agora há pouco, isso aqui a gente poderia apontar como as desculpas que o Barzilai estava dando ao rei. Vamos ver qual é a primeira desculpa ou o primeiro sinal, não sei como você está marcando aí, mas pode marcar, né? Os sinais da velhice espiritual, as desculpas que as pessoas dão, né, por causa da velhice espiritual. Versículo 35. Da idade de 80 anos sou eu, hoje poderia eu discernir entre o bom e o mal. Qual que é a primeira desculpa, irmãos? Sou velho, 80 anos. E o que mais? Aí agora entra o sinal. Poderia eu discernir o bom e o mal? O que é discernir, irmãos? Discernimento. Tem muitas pessoas que perderam discernimento. De manhã eu falei e vou repetir aqui. Sensibilidade espiritual. Tem gente que quando está nativa, a fé ativa, o espírito renovado, irmãos, logo ela identifica o certo e o errado, o que é bom e o que é mal, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Isso é o que, irmãos? Discernimento.
sensibilidade espiritual. Mas agora Barzilai, na sua velhice, ele está dizendo, poderia, agora eu não posso mais. Sabe o que ele está dizendo? Eu perdi a sensibilidade. Eu não sou mais sensível, eu não sei o que é o bom e o que é o mal. Irmãos, esse é o grande perigo. Muitas pessoas perderam a sensibilidade espiritual. Vamos dar aqui alguns exemplos, só para você aprofundar aqui em entendimento comigo. Já viram pessoas talvez conhecidas, pessoas que já tiveram na igreja fervorosamente, pessoas de oração, pessoas que, irmãos, tinham temor na palavra, que na prática da renovação da fé, do Espírito, a pessoa ela tinha discernimento, logo ela dizia, está amarrado em nome de Jesus, está repreendido, isso eu não faço, isso não é certo diante de Deus. Já viu pessoas assim? Mas cai na velhice espiritual, essas mesmas pessoas, o que antes ela amarrava, agora ela deixa solto. O que antes ela repreendia, agora não repreende mais. O que antes ela falava, isso não agrada a Deus. Aí, não, isso aí faz parte da vida. É assim ou não é, irmãos? Perca do que, igreja? Sensibilidade espiritual. Perca do discernimento. Irmãos, todo cristão tem que ter discernimento. Nós não podemos viver uma vida cristã sem discernimento. Isso não podemos aceitar. Irmãos, peça a Deus, eu quero discernimento, eu quero saber o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada. Tem muita gente, irmãos, que está com a sua fé abalada, a sua fé, vamos dizer assim, corrompida por causa da velhice espiritual. O espírito envelheceu. A pergunta é, será que a gente não está nesse estágio, nessa condição? Outra hora você, a roda dos escarnecedores, a Bíblia diz que eu não posso fazer parte dela. Salmo 1:1, Bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores. Mas na velhice espiritual, na perca, irmãos, da vida espiritual, o que acontece? A pessoa está lá dentro da roda dos escarnecedores, zombando, criticando, falando mal, perseguindo, maltratando, humilhando as pessoas. O que aconteceu? A perca da sensibilidade. Então o primeiro sinal, os dois lá iniciais eram características, agora eu estou falando do sinal. O sinal da velhice espiritual é a perca do senso, é a perca do discernimento, é a perca, irmãos, da sensibilidade de saber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Ficou claro aí? Vamos passar para o próximo. Ainda no 35 diz o quê? Poderia o teu servo fazer o que, igreja? Ter gosto no que comer e beber? Amém. Veja que ele continua dizendo, poderia, eu não posso mais. Ter gosto no que comer. Vamos por parte, vamos falar aqui primeiro do comer. Para nós, o que essa comida representa, igreja? A palavra de Deus. O segundo sinal da velhice espiritual é a pessoa quando então ela perde o gosto da palavra de Deus. Ela já não tem mais aquele sabor, aquela vontade de comer a palavra, de se alimentar da palavra. Irmãos, uma das coisas que o diabo mais quer, irmãos, é colocar isso em nós, para perdermos o gosto da palavra, porque o diabo sabe, irmãos, que a palavra é palavra de vida eterna. A palavra é o nosso alimento espiritual. Através da palavra nós somos curados, somos libertos. Através da palavra nós temos a nossa vida transformada. Através da palavra sinais e maravilhas acontecem. Através da palavra, irmãos, Deus é glorificado. Só que muita gente na velhice espiritual, o que está acontecendo? Não tenho gosto, não tenho mais vontade. A pessoa ela até ouve a palavra, ela até ouve ali uma pregação, ela até escuta, mas eu não entendi nada, eu não estou de acordo, não é bem assim, bem desse jeito.
irmãos, é característica, é sinal da velhice espiritual que está entrando na sua vida. O Barzilai, irmãos, ele perdeu o gosto. O cristão, eu, você, nós, crente, nós não podemos perder o gosto da palavra. Palavra é vida, irmãos, e vida eterna. A palavra se renova, a palavra ela edifica, a palavra ela traz vida para nós. Como que eu vou perder o gosto? Não posso. Só perco se tiver então na velhice espiritual, o espírito envelhecido. Amém, igreja? Então não deixe, volta a dizer, o corpo envelhece, mas o espírito não pode envelhecer, porque se envelhecer, o que vai acontecer, irmãos? A gente não vai ter mais vontade de se alimentar, a gente não vai ter mais vontade de ler a Bíblia, não vai ter mais vontade de escutar uma pregação. É sinal da velhice espiritual, né? A gente vê quantas são as pessoas que vão perdendo o gosto, vão perdendo aquela vontade, vão perdendo, irmãos, aquela, né? Outra hora a pessoa ela se alimentava, ela lia, ela buscava, ela estava ali envolvida e sempre dizendo eu quero mais. Não sei se você chegou a esse nível, eu quero mais. Às vezes, olha só, tem gente que alcançou esse nível já. Acaba o culto de hoje, irmãos, ela já fala, qual que é o dia de amanhã? Amanhã tem culto, amanhã tem outra palavra, amanhã tem outra pregação, eu quero uma outra palavra. Olha só o gosto. Eu acredito que muitos chegaram a esse nível. Só que tem muitos que chegaram e retrocederam, já não querem mais. Ela já, às vezes, não é porque vem para a igreja, às vezes em casa mesmo, ela não lê, ela não ouve a palavra, ela não se alimenta. Então, a gente precisa, irmãos, entender que a palavra de hoje vai me alimentar para hoje. Amanhã tem que ter outra palavra para alimentar o meu espírito, para fortalecer minha fé, para me aproximar mais de Deus. Amém, igreja? Diga comigo, o de hoje não servirá para amanhã. Amanhã tem que ter outro alimento. Amanhã tem que ter outra palavra. Amanhã tem que ter outra leitura, para você manter o seu espírito renovado. Se isso não estiver acontecendo, vai envelhecer o espírito. Outra coisa que o Barzilai fala depois da palavra, o que ele diz, igreja? Poderia eu estar também, né, bebendo. Ele perdeu o gosto de beber. Aqui beber, o que a gente lembra, irmãos? De Jesus falando lá em João 4, para aquela mulher que estava lá buscando a água do poço, e Jesus disse a ela assim, se você beber da água que lhe der, jamais terá sede. Jesus está falando do que ali, igreja? Do Espírito Santo. A água, irmãos, tem o símbolo do Espírito Santo. Tem crente, irmãos, que já não se envolve mais na presença do Espírito Santo. Tem gente que já não se enche do Espírito Santo, já não transborda na vida dela as águas cristalinas, as águas do Espírito, irmãos. Hoje de manhã eu me lembrei, coloca aí, Oscar, por favor, Salmo 42, o verso 1 e 2, fala das corças. Tem até uma música, né? Assim como a corça anseia pelas águas. Lembra dessa música? Né? A música é baseada aí no Salmo 42. Não sei se vai encontrar aí. Serva e brama é a corça. Tem uma tradução que fala corça, né? Então, como a corça, então, né, como a corça procura o que, igreja? Ansiosamente um riacho, assim a minha alma tem sede pelo Senhor, o meu Deus. Depois pesquise, irmãos, sobre a corça para você ver. A corça vai longe, para beber a água que ela anseia. E olha o que Davi está dizendo, irmãos, assim como a corça. Eu quero, ter sede de Deus. Eu quero saciar a minha sede em Deus, no Espírito Santo de Deus. Tem gente, irmãos, que outra hora falava na língua dos anjos, falava em espírito, né? No espírito.
agora já não fala mais, não, isso aí é coisa que não precisa, né? Então olha só, o Barzilai, ele perdeu o gosto, ele já não tem mais sede, ele já não tem mais fome, sinal da velhice espiritual. Irmãos, nunca deixe, né, a sua vida cair nesse comodismo. Eu não quero comer, eu não quero beber. Todo crente, todo cristão precisa comer e beber de forma espiritual, se alimentar da palavra e se encher do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Vamos continuar? Outra observação aí, 2 Samuel 19, ainda 35. A sequência, o que é? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Amém. Do que está se tratando aqui, irmãos? Da adoração a Deus. Tem gente que perdeu o gosto de louvar a Deus. Tem gente que perdeu a adoração, né? Ela já não adora mais de coração, de corpo e alma, de espírito, né? Com fervor. Às vezes, irmãos, quantas são as pessoas que às vezes cantam só por cantar? Não estou jogando ponto para ninguém, falei isso de manhã aqui também. Sabe essas músicas que cantam aqui no início da reunião? Essas músicas não é para me agradar, não é para te agradar. São louvores para Deus. Eu mandei um vídeo hoje, vocês viram? Irmãos, o culto é para Deus, o louvor é para Deus. Eu não gosto dessa música que canta no altar, eu não estou de acordo com esse louvor que canta na igreja. Mas é para você? É para você, irmão? Então você está no lugar errado. O louvor, a música, a adoração é para Deus. Se me agrada ou não, irmãos, é Deus que está recebendo. Amém? Digam amém. Está entendendo, irmão? Sem jogar ponto para ninguém, eu falei isso de manhã, é para abrir os nossos olhos. Às vezes tem gente, não, eu vou, meia hora de louvor, eu vou depois do louvor. Eu vou quando o pastor já estiver vindo para dar palavra. Irmãos, João 4, Jesus fala que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, adoradores que adoram em espírito, em verdade. Você já parou para ler, para analisar, irmãos, o quanto um louvor é poderoso no mundo espiritual? Já? O Salmo 22, o verso 3, o salmista fala que Deus habita no meio dos louvores. Deus se manifesta no meio dos louvores, porque o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, irmãos, ali é para glorificar o nome dEle. Está aí, Salmo 22, 3, porque Tu és santo e o que habita entre os louvores. Aí a gente pode lembrar de algumas passagens. Em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estavam numa prisão, numa cadeia, orando. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. O que aqueles louvores e aquela oração fez, igreja? Todas as cadeias caírem por terra. Vamos declarar essa palavra profética, né? Diga assim: o louvor derruba todas as cadeias. Diga: o louvor liberta, o louvor cura, o louvor, irmãos, traz ânimo para o nosso coração. Eu não sei você, eu já tive várias experiências com Deus. Às vezes, né, a gente está ali para baixo no dia a dia, algum dia, né, a gente nem todo dia está assim para cima, né? Mas você coloca lá um louvor no carro, coloca lá um louvor para ouvir, irmãos, de repente você está para baixo assim, você, opa, Deus me levantou, Deus me colocou para cima. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes. Não é só comigo não, não é só com missionário não. Está triste? Vai ouvir um louvor. Está para baixo? Vai ouvir um louvor. Irmãos, você está desanimado? Vai ouvir um louvor, porque Deus opera no meio dos louvores. Qual é o sinal da perca aqui da vida espiritual e então a velhice espiritual vem?
Vem por causa da perca da adoração. Agora ele já não adora mais. Já não tem mais o gosto da adoração, do louvor a Deus. Irmãos, o louvor coloca para cima, o louvor, irmãos, te ajuda, o louvor liberta, o louvor, irmãos, manifesta o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei se você já teve experiência de ser curado. Até agora eu falei de colocar para cima, levantar o ânimo. Mas tem gente que é curada na hora do louvor. Tem gente que é curada, irmãos. O louvor é cura. O louvor, irmãos, tira a enfermidade, liberta, transforma vidas. Mas o sinal da velhice espiritual é fazer a pessoa perder o gosto do louvor. A pessoa já não se interessa mais pelo louvor. Ela já não adora mais. Vamos rever os nossos conceitos. Será que eu estou, irmãos, perdendo esse gosto da adoração? Será que eu já não canto mais louvores a Deus? Será que eu já não dedico mais um tempo de adoração ao Senhor? Isso é perigoso. Perigoso, que tem feito muitas pessoas esfriarem na fé e cair no comodismo, que vai levar ela para então a velhice espiritual. O espírito envelhece. Para a gente concluir aí o versículo 35, a parte final. E por que será o teu servo ainda o que, igreja? Leia em voz alta, por favor. Ainda pesado ao rei. Amém. O Barzilai, ele virou um peso para o rei. Entenda, irmãos, na velhice espiritual, eu vou ser um peso para o rei. Entenda, o peso aqui vem no sentido aqui, irmãos, eu falava de manhã no sentido assim, quando a pessoa ela se torna um peso para o ministério, para a igreja, fica algo assim desgastante, fica algo, eu levei essa palavra aqui de manhã dizendo assim, a pessoa ela se torna um peso, ela vira problema. A gente não pode ser um problema para Deus, a gente não pode ser, irmãos, uma vergonha para o reino de Deus, a gente não pode ser um peso para o rei. Esse é o sentido que o Barzilai agora se tornou para o rei, um peso. Tem gente que quando perde então a espiritualidade, irmãos, ela se torna uma vergonha para o evangelho, ela perde o caráter, ela não dá mais o bom testemunho, fica um peso, fica algo desgastante, fica algo assim, nossa, não vai, a pessoa não coopera, porque agora é um peso. Diga comigo, irmãos, eu não posso ser um peso para Deus. Diga, eu não posso dar mau testemunho. Não seja um peso para o ministério, para a sua igreja, não seja um peso, uma vergonha para o reino de Deus. Ao contrário, irmãos, nós temos que ser bênção para o ministério, para ajudar as pessoas, para então de uma forma cooperar, fazer aquilo que Deus quer que seja feito. Tem gente, não é o seu caso, mas tem gente que é problemática para o rei, para o ministério, para a obra. Não, eu não posso. Isso serve para mim, pastor, serve para obreiros, para quem faz a obra de Deus. A gente não pode ser um peso para o rei, para o ministério, que o rei comanda, que governa. A gente precisa, irmãos, ser alívio, ser pessoas que venham tirar o fardo, o peso, ao invés de colocar, temos que tirar. Tem gente que em vez de ajudar ela, atrapalha. E o Barzilai agora está sendo o que para o rei? Um peso. Está sendo um estrovo, um atrapalho para o rei. Diga comigo, Deus me livre. Para Deus nos livrar, irmãos. Misericórdia, Deus olhar para você, olhar para mim, não, você está sendo um peso, um fardo, está sendo uma vergonha, está dando mau testemunho, está fazendo o que não agrada. Meu Deus, Deus me livre. Amém? Entenderam o que se tornou aí o Barzilai? Um peso para o rei. Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Versículo 36. Com o rei passará o teu servo, ainda um pouco mais além do Jordão,
porque me recompensará o rei com tal recompensa. O que o rei está dizendo, irmãos, sobre a recompensa? O rei está dizendo assim: ei, Barzilai, existe uma recompensa naquilo que você está fazendo para o rei. E aí, irmãos, logo em seguida, o Barzilai, ele fala assim: deixa eu voltar, deixa eu desistir. Aí ele encontra lá Quimã, no versículo ainda 37, ele encontra Quimã. Quimã é, como eu disse para você, é os jovens, é a juventude. E aí o Barzilai está dizendo assim: não, olha, tem jovens aí para acompanhar o rei, para fazer para o rei o que eu não vou fazer. Só que o rei está falando da recompensa. O que Deus está falando para nós, irmãos? Que a recompensa é para ser seu, é sua, Deus quer te honrar, irmãos. Só que muitas vezes nós queremos transferir isso para outra pessoa. Ao invés de você ser honrado, outro que vai ser, porque você está desistindo. O rei está falando: existe recompensa, tem honra, mas o Barzilai está fazendo o quê? Transferindo, passando para Quimã. Ele está recusando, irmãos, a bênção. Não recuse a bênção. A bênção recusada, irmãos, pode ser que você não recupere ou tenha ela nunca mais na sua vida. Não tem aquela música que a gente uma hora canta, acho que hoje cantou, né? Uma chance igual a essa, talvez a gente não tenha mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento, para não transferir a missão, aquilo que Deus quer fazer através de nós, para outras pessoas. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga assim, ou perto de você, diga: não deixe para outra geração fazer o que é para você fazer. Amém? Outro vai fazer até melhor do que eu. Mas, irmãos, entenda, a recompensa Deus quer dar é para você, a honra Deus quer dar é para você. Eu falava de manhã, irmãos, a geração futura aí, Deus já tem planos, objetivos, metas, sonhos, para que no tempo deles, na hora deles, tudo que Deus quer fazer, vai fazer também. Mas para nós, temos que assumir o que Deus quer que seja feito através de nós. Você pode assumir essa bênção, irmãos? Diga comigo: a honra é para mim, que Deus quer dar. Você acabou de dizer: a recompensa é para você, que Deus quer te entregar. Amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 38. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires, te farei. Olha só, igreja, o Barzilai desistiu. O que o rei falou para o Barzilai? Então Quimã vai passar comigo. Sabe, irmãos, olha só, isso aqui é profundo, isso aqui é uma coisa para a gente abrir os nossos olhos. A gente precisa, irmãos, entender que Deus não fica alisando ninguém, não. Outra chance eu vou ter, outra oportunidade eu vou ter, outro momento Deus vai me dar. E se não te dar? E se você não tiver essa chance que você tanto está esperando? Veja que talvez nem o próprio Barzilai esperava isso do rei. O que o rei falou aqui? Em outras palavras, o rei está dizendo assim: já que você não quer, já que não é através de você, a obra não para, então vem Quimã comigo. Meu Deus, entenda, irmãos, é para ser com você, mas se você não quiser, Deus vai fazer com quem quer. É a mesma coisa. Deus me deu algo para fazer, se eu não fizer com o corpo mole, irmãos, Deus vai contar com o outro, porque a obra dele não vai ser impedida, a obra de Deus não vai parar. Amém, igreja? No sentido aqui, a gente pode levar para outras áreas aqui, só para a gente aprofundar nisso.
Às vezes Deus te chamou para ser um evangelista, ser um obreiro, ser um levita, ser um tia da escolinha, ser um pastor, né? Ou até mesmo chamou para te dar um ministério de evangelização, evangelizar. Ah, não, eu não quero hoje, não. Deus vai contar com quem quer. Deus não força a barra. Deus não forçou. A gente tem que fazer igual Isaías fez. Lembra? Deus falou assim: quem enviarei? Quem que a gente pode contar? Logo Isaías se prontificou. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Que hoje, irmãos, Deus possa levantar no nosso meio os Isaías dos dias de hoje, né? Para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, pode contar comigo, Senhor, o que o Senhor quiser fazer, pode fazer através de mim. Amém, igreja? Que Deus levante Isaías hoje em nosso meio para dizer sim para Deus. Versículo 39, terminando já. Havendo todo o povo passado aí o Jordão, passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Então veja que ele desistiu mesmo, ele voltou atrás. Alguém lembra do significado do nome Barzilai? Homem de ferro. Agora, irmãos, o fim dele: homem fracassado. É só para interagir, né? O homem de ferro enferrujou, não serve mais. Irmãos, precisamos da renovação do espírito para não enferrujar, para não envelhecer, para não cair nessa condição de não servir mais. Como eu disse lá no começo, Deus tem muitas coisas para fazer através de mim, através de você, mas nós temos que estar com o espírito renovado, nós temos que ter a renovação, irmãos, diariamente. Agora o homem de ferro, o que aconteceu com ele? Enferrujou, está parado, paralisou, voltou, desistiu. Irmãos, que o seu fim não seja triste igual o fim do Barzilai. Depois você vai ver, a gente já leu, ele volta para sua terra, o seu povo, morre, é enterrado ali, né, com o pai e a mãe. Olha o fim, morte. Por isso que eu disse, existe desistências que é para a morte. Tem gente que às vezes desiste, irmãos, da obra de Deus, a vida espiritual nunca mais é a mesma. Um vazio, uma morte dentro dela que ela carrega. Eu já conversei, já falei com várias pessoas: pastor, eu fazia obra, ou eu tocava, ou eu cantava, eu era uma pessoa, né, dentro da igreja, e sempre, depois que eu parei de fazer a obra, sempre procurei preencher esse vazio e nunca consegui. Veja que as pessoas que pararam, irmãos, nunca conseguiu preencher aquilo que somente a obra de Deus pode preencher, né? Naquilo que está sendo feito. Então a gente precisa retomar, a gente precisa dizer sim para Deus, dizer para o Senhor: eis-me aqui. Amém, igreja? Porque Deus não te chamou para você parar, Deus não quer que você abandone, o Senhor quer que você continue fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem de hoje. Nós vamos orar agora e vamos refletir. Por isso que eu falei para você, irmãos, agora é a hora de você refletir. Mostrei as características, mostrei os sinais. Se você viu que um desses sinais já está tão presente na sua vida, de duas, uma ou outra é: ou você já envelheceu, está com o espírito envelhecido, ou você está caminhando aí já perto de se envelhecer de forma espiritual. E aí, irmãos, amanhã pode ser tarde demais. Para Barzilai acabou a história, não tem mais registro. Amém, igreja? Diga comigo: eu preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Fique em pé, vamos terminar. Aqui é a parte da transmissão. Deus abençoe você do YouTube. Compartilhe para os seus amigos, familiares, para que eles possam despertar nele
a vontade, o desejo, o interesse de buscar sempre renovação espiritual. Deus abençoe.